os filhos de Eli. Os filhos de Eli. Versículo 12. Vamos ler todos juntos? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Conheciam. Vamos repetir. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Oxe, como é que não conheciam? Irmão William, sacerdote também? A palavra original de não conhecer aqui é não se importava. Não se importava com Deus. Não se importavam com Deus. Então, eram, porém, os filhos de Eli. Deixa o texto aí, por favor. Os filhos de Eli, filho de Belial, não se importavam com o Senhor. E olhe que eram sacerdotes. Papai, sacerdote também. E os filhos de Eli? Quem foi que criou os filhos de Eli? Quem foi que criou os filhos de Eli? Foi o próprio pai. Então, isto nós encontramos que eles estavam no tabernáculo, vendo o pai como fazia, vendo como o pai procedia, vendo como o pai organizava o tabernáculo, os sacrifícios, mas não levavam em consideração aquilo que o pai fazia e nem o que eles faziam em relação a Deus. Aí Deus, que é santo, que é poderoso, que vê todas as coisas, não vê somente por fora, mas vê por dentro, chamou Eli a atenção. Mas antes que nós falemos mais a respeito de Eli e seus filhos, vamos ver aqui o que significa a expressão filho de Belial. A expressão filho de Belial é uma expressão usada na Bíblia para descrever alguém, preste atenção, que é perverso, mau, ímpio, sem princípios morais, ou alguém que age de maneira rebelde e maligna contra Deus e a moral. Então, esse termo é usado como uma referência ao mal e à maldade. Aqui está o significado da palavra, ou o sentido da palavra Belial. A palavra Belial. Existem alguns outros sinônimos a respeito sobre este termo Belial, que pode ser também, dependendo da aplicação, como Beelzebu. Vocês se lembram de alguém que foi dito que ele fazia os sinais, fazia maravilha pelo espírito de Beelzebu? Os escribas tinham muito raiva de Jesus, e quando Jesus estava curando, fazendo maravilhas, ele não tinha o que dizer. Ele disse: tu operas pelo espírito de Beelzebu. Beelzebu quer dizer príncipe dos demônios. Então eles trataram Jesus assim. Aí Jesus disse: oxe, como é que pode? Entre eles mesmo, se eu expulso pelo espírito de Beelzebu, então como é que vai crescer esse reino se eu estou dentro, indo contra? Eles tinham raiva de Cristo, falavam de Jesus e
citavam assim. Também, este texto Belial tem uma conotação de demônio, de inútil, prejudicial, alguém que não serve para nada. Alguém que não serve para nada. Então, filhos de Belial. E as características dessa palavra Belial, ou dessas pessoas que são chamadas de Belial, olha, primeiro, dentro deles existem impiedade. Os homens de Belial são frequentemente descritos como ímpios e desobedientes a Deus. Eles se afastam dos caminhos do Senhor e vivem de acordo com seus próprios desejos egoístas. A gente vai ver no texto que os filhos de Eli se comportavam assim. Uma outra característica, essas pessoas, esses filhos de Belial, eles têm maldade dentro deles. Eles podem até estar envolvidos em comportamentos com mentira, com roubo, com violência e imoralidade. Aconteceu também na vida dos filhos de Eli. Outra característica, rebelião. Os homens de Belial tendem a se rebelar contra a autoridade divina e humana. Eles não aceitam a lei de Deus e podem desafiar líderes e governantes terrenos. Olha o que é que está dentro de alguém que é chamado de filho de Belial. Outra coisa, outra característica, desonestidade. É uma pessoa desonesta. O mundo vive à base da mentira. E quem vive na mentira é desonesto. Porque vive de enganar. É ou não é? É uma característica de filho de Belial. Esses desonestos são frequentemente associados à falta de integridade e honestidade. Eles podem enganar e trapacear para alcançar os seus objetivos. Por isso que nós precisamos orar, buscando o dom do discernimento de espíritos. Porque você sabe que o diabo, ele sabe a Bíblia mais do que você? Sabe mais do que eu. O diabo conhece. Confrontou Jesus quando Jesus foi para o deserto. E ele dizia: está escrito, aos teus anjos darão ordens. Agora, ele sempre, quando estava confrontando com Jesus, ele colocava uma condição: se tu és o Cristo. Aquela palavra, essa palavra maligna, se tu és o Cristo, porque Jesus era o Cristo mesmo. Então ele dizia, se tu és o Cristo, era uma ação maligna para ver se Jesus dizia, não, eu sou mesmo, quer ver, eu vou fazer. Que aí obedecia a ele. Então o diabo às vezes vem colocando dúvida, colocando pensamento errôneo, você vai escutando, e daqui a pouco diz, peraí, parece que é verdade mesmo. É não. É uma ação maligna que está por detrás para te enganar. E às vezes, até usando a Bíblia. E aí a gente tem que ter cuidado. Por isso que estamos hoje aqui, ouvindo Deus falar através da sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, outra característica do filho de Belial:
destrutividade. Os homens de Belial muitas vezes causam destruição e caos por onde passam. Suas ações podem prejudicar a si mesmos e aos outros. Por isso, há um versículo que diz que os maus costumes corrompem. É assim? Como é? As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você escuta. Porque, inclusive, você às vezes está ouvindo alguém até citando a Bíblia. Mas isso pode, lá por trás, aparecer veneno, aparecer coisa que está contrária à palavra de Deus. Geralmente, esses que procuram trabalhar com destrutividade, para destruir, para causar problema, para prejudicar a si e aos outros, eles se fazem de amigos, mas não são amigos. São pessoas que estão ali, se juntam a você, que às vezes está triste, está acabrunhado, está passando por uma dificuldade. Rapaz, é isso mesmo. O presbítero Eurípides não vê essas coisas. Se fosse eu, tivesse no lugar dele, aí eu estaria fazendo assim. Está vendo? Então eu acho que é melhor você ficar fora. Vamos para outro canto. Vamos nos assistir ali. E daqui a pouco, se você não tiver cuidado, não é? Você vai entrando num barco furado. E quando estiver no meio do mar, lá no mar alto, quem é que vai te acudir? Aí às vezes ele sabe até nadar, pula, diz, fica aí que eu não vou te ajudar não, vou embora, aí você morre. Então temos que ter cuidado. Destrutividade. Uma outra característica, desprezo pela retidão. Dentro do coração de filho de Belial, uma das características é isso, desprezo pela retidão. Eles desprezam os valores morais e éticos, optando por seguir seus próprios desejos e paixões, em vez de buscar a retidão e a justiça. E eu já vi alguém dizer assim, quando foi chamado, assim, advertido por um líder, eu já vi uma pessoa dizer assim, na minha vida quem manda sou eu. Na minha vida quem manda sou eu. Eu ando do jeito que eu quero. Eu me acompanho com quem eu quero. Vai em frente. Só que o resultado, mais tarde, a gente vê, é exatamente o desprezo. A pessoa cai. Então eles desprezam os valores morais, não é? A retidão e a justiça. Mas eu e você, nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque o que se humilha será o quê? Exaltado. E o que se exalta será abatido. Então, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. O povo de Israel muitas vezes fraquejou, falhou, mas Deus sempre estava ali dizendo, olha, vocês fraquejaram, vocês erraram, então vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. E aí, o povo padecia dificuldades. Quando estava padecendo dificuldades, no livro de Juízes a gente encontra isso. Padecendo dificuldades, aí o povo começa a reclamar, Senhor, tem misericórdia. Aí lá vai o sacerdote pedir a Deus. Aí Deus chegava com a providência e dizia, andem do meu caminho. Daqui a pouco o povo pecava de novo. E se Moisés estivesse hoje aqui, Moisés ia dizer,
povo difícil para carregar nas costas. Povo de dura cerviz. Quando tomavam a direção. Agora, geralmente quem tomava logo a direção era quem? Eram os líderes. Aí o povo tinha as tribos, daqui a pouco. E muita gente morreu porque acompanhou líder ou líderes que não estavam andando de acordo como Deus queria. Muito bem, outra característica, influência negativa. Esses indivíduos podem ser influências negativas para aqueles ao seu redor, levando-os a participar de comportamentos pecaminosos e afastando-os de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos governar bem o que? A nossa casa. Uma palavra falada para os presbíteros, para os diáconos, para aqueles que servem, diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Tendo seus filhos em sujeição. Com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, aí aparece aqui uma pergunta: terá cuidado da igreja de Deus? Tem gente que pensa que só em estar trazendo os seus filhos para a igreja já está tudo resolvido. Olha os filhos de Eli aí. Olha os filhos de Eli. Desde que de criança, tem a idade que cresceram lá, vendo. Olha, tem gente que quando vê o seu filho errar, falar alguma coisa aí. Meu filho, olha você, eu amo você. Você errou, mas viu? Chame a atenção, advirta. Se for possível, discipline, porque depois que eles, vou usar aqui uma linguagem matuta, depois que eles engrossarem o pescoço, você não manda mais neles. O que é engrossar o pescoço? É tomar decisões sem desobedecendo o pai e a mãe. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim: instrui o menino no caminho. Que caminho? No caminho em que deve andar. Está lá em Provérbios 22:6. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós precisamos, amados irmãos, tirar lição desse texto aqui. Nós vamos tirar e estamos tirando. Ensine o seu filho, ensine a sua filha no caminho que deve andar. Nunca coloque os seus filhos, ou dê honra aos seus filhos, acima de Deus. Pastor, mas eu não dou honra aos meus filhos acima de Deus. Dá não? E quando seu filho é chamado a atenção aqui na igreja, você fica de que lado? Quando seu filho é chamado a atenção aqui por um presbítero, aí ele chega lá e diz: papai, olha papai, presbítero Eurípides, olha, ele fez isso assim comigo, me chamou a atenção, ele não é meu pai. Aí eu quero saber como é que o meu amado Lucivaldo vai falar. Porque uma coisa é você dizer assim, uma coisa é você dizer: é verdade, depois eu vou conversar com o presbítero Eurípides, vou conversar com ele. Chega lá, diz: presbítero Eurípides, o senhor chamou a atenção dos meus filhos, porque o senhor não falou primeiro comigo e depois falou para mim falar com meus filhos? É nessa hora aí
que o Espírito de Deus está olhando para dentro da sua mente, observando o seu comportamento em relação à casa de Deus. Uma vez eu era diácono. Hoje ainda sou diácono. Se precisar do que fazer aqui na igreja, eu faço. Afastar banco, varrer, limpar vidro. Se precisar, não tendo ninguém, eu faço com todo prazer, que eu faço para Deus. E tudo que eu fizer aqui para Deus, Deus está vendo. Aleluia. E aí eu vi uma criancinha por detrás de um banco, pulando. E aí eu vi saindo na porta assim, meu Deus, isso foi lá em Parnamirim, eu digo, pastor Raimundo vai dizer, aonde está o pai desta criança? Algumas vezes ele fez, ou aonde está a mãe desta criança? Porque a criança não tem culpa não. Culpado quem é? Diga, sou eu. O culpado é papai e mamãe, que precisa de dar orientação, não é verdade? Aí a criancinha saiu pulando, e eu parti pelo lado esquerdo assim da lateral da igreja e saí para lá para ver. Aí quando eu saí, a pobre da criança estava com a perna engessada. Aí saía pulando assim, mas eu não vi, não é? Corri para tentar apaziguar para o pastor Raimundo não chamar a atenção. Aí quando eu cheguei do outro lado, a mãe disse, ele quebrou o pé e está com a perna engessada. Aí eu fiquei assim agoniado, eu era diácono, ainda assim, aprendendo a ser diácono. Eu estava aprendendo a ser diácono. Aí eu abri os braços. Ela ficou olhando assim para mim, porque eu abri os braços, fiquei com os braços abertos assim. Eu digo, irmão, eu apenas vim ver aqui a senhora falar isso comigo assim, toda chateada desse jeito. Eu abri os braços, porque eu não acredito que a senhora vai abrir a boca desse jeito para me engolir. Vai ter que abrir uma boca muito grande. Mas isso eu fiz quando eu estava aprendendo a ser diácono, ainda hoje eu não faço mais isso não. Então, a intenção como a pessoa fala com o filho em relação à obra de Deus, isso tem um peso. Deus vê. Se seu filho é chamado a atenção, o que foi, meu filho? Eu não diz a você, na casa de Deus, aonde está, quando estamos cultuando a Deus, a gente tem que ter cuidado. Temos que estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Temos que andar prestando atenção. Você veio para o culto para ouvir a palavra de Deus. Você não veio para o culto para assistir o culto, não. Você veio para o culto para participar do culto. Converse com seu filho, traga o seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho. Muitas vezes eu fiz culto doméstico, eu e Marlúcia, com as minhas duas meninas pequenininhas, sentadas na mesa, abria um salmo, lia, falava para elas, e algumas vezes até elas, como criança, desobedecia, que isso é natural, mas às vezes eu via elas chorando. Aí eu digo, minha filha está chorando por quê? Eu disse, pai, porque às vezes eu erro, eu desobedeço ao Senhor. Eu disse, fique tranquila, minha filha, papai está aqui para te ajudar, para lhe dar força, não fique triste, né? Então, essa comunicação é muito importante. Vamos para frente aqui. Bom, então, aí está as características desses homens que são chamados homens ou filhos de Belial. Bom, agora, quando a gente lê no texto de capítulo 2, do versículo 2 ao 17, nós encontramos aqui um relato do comportamento dos filhos de Eli. O comportamento dos filhos de Eli. Vou ler aqui só para a gente adiantar. Versículo 13 em diante, 2:13 de 1 Samuel. Portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que
Oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em uma mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão. Aqui está dizendo que era o costume, era isso que eles faziam. E tirava o sacerdote da panela, do caldeirão ou da marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se faziam a todo Israel que ia ali a Siló. A todo Israel que ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão, por força a tomarei. Aí diz: era, pois, versículo 17, muito grande o pecado desses jovens perante quem? Perante quem? Eu pensei que era só perante o povo. Olha aí o perigo. Era o pecado desses jovens muito grande perante o Senhor, vírgula, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então o comportamento dos filhos de Eli era um comportamento que Deus não aceitava de jeito nenhum. Mas foram criados lá, foram orientados lá. Mas a Bíblia diz, e a gente encontra, os filhos de Eli, Ofni e Finéias haviam sido criados no ambiente, vendo todos os sacrifícios, inclusive em contato constante. Estava ali vendo tudo como é que se procedia. Mas Eli era um sacerdote, ou foi um sacerdote que honrou mais seus filhos, Ofni e Finéias, do que a Deus. E aí ele falhou diante de Deus. Bom, aí aqui está quais eram os pecados dos filhos de Eli. A gente já viu aqui. Eles não eram comedidos quanto ao sacrifício que era feito. Eles eram adiantados, eram gananciosos, se adiantavam porque o pai era sacerdote, então se aproveitavam e diziam: eu sou sacerdote também. E ia lá, fazia o que não devia fazer. Existe gente assim também no dia de hoje? Aonde? Na igreja? Existe? Não existe em casa, quanto mais na igreja. A igreja é formada de famílias, não é verdade? Às vezes existem famílias, não aqui não tem não, mas eu já dirigi igrejas que existia famílias que queria mandar no pastor. Dirigir o pastor. Não, aqui o senhor está chegando agora, mas aqui a gente faz desse jeito. Tá certo. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus eu sei que dá certo. E aí teve gente que se levantou contra, criou problema, se colocou como um réu, querendo culpar o pastor. Aí é um perigo, porque nessas horas Deus vê o coração por dentro. Aí sabe o que é que Deus às vezes faz? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz
que quando somos julgados por quem? Pelo Senhor. Para o quê? Para não sermos condenados com o mundo. Aí eu presenciei essa pessoa, Deus pegou aquela pessoa, e quando pensou que não, era uma pessoa que mandava, que dizia coisa e tal, e criou problema com o pastor, lá vai, coisa e tal. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Está todo mundo preocupado naquela família. O que foi? Fulana de tal está com um câncer na medula. Pronto. Foi descansar no hospital. Tem gente que gosta de descansar. Diz, não quero fazer nada na igreja, não. Eu quero descansar porque eu quero... Cuidado. Às vezes o descanso, você quer descansar? Aí às vezes Deus diz, bem, você vai descansar bem direitinho. Vá lá para o hospital, fique lá um pedaço, um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, coisa e tal. É melhor você estar ativo na obra de Deus, fazendo o melhor para Deus, do que estar no hospital querendo sair de lá para vir para a igreja. Bom, nós encontramos também um outro exemplo e serve de lição para nós. Davi. Segundo Samuel, capítulo 18, do versículo 5 ao 15, eu não vou ler. Mas Davi amava profundamente seu filho Absalão. Amava demais. E amava tanto que Absalão se rebelou contra ele. Mas ele dizia, não, mas eu amo meu filho. Era para Davi ter chamado e dizer, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu estou sabendo que você está se levantando contra mim. Sabe o que é que ele fazia? O rei estava lá, Davi, e aí ele ficava, antes do povo chegar para conversar com Davi, chegava lá e disse, que pena, rapaz, se vocês tivessem alguém que pudesse pelo menos apertar a mão aqui. Na verdade, agora, mas eu estou aqui. Se você quiser, eu estou aqui, vou usar aqui uma linguagem bem simples. Eu sou o bam. Papai está lá, mas eu posso resolver aqui, viu? E quando as pessoas chegavam, ele abraçava e dava beijo. Mas o coração dele era contra o pai. Faltou o ensinamento de Davi. Que era para ter chamado. Se Davi era estrategista. Davi era conhecedor, sabia lutar, sabia criar estratégia de luta, de guerra. Então, era para ele ter chamado o filho e dizer, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu amo você, mas do jeito que você está fazendo aí, não está dando certo não. Venha para cá, vamos conversar. Só passando a mão. Ficou de um jeito que Davi teve que ir para uma caverna. Com medo do filho, que se juntou com um bocado de gente que acompanhou o seu filho. Às vezes, a gente fica passando a mão por cima do nosso filho, ele se junta com outros, ou com outras, e quando a gente pensa que não, aí não a filha ou o filho não está só, já está agora com uma equipe lá, eu não vou dizer nem equipe, mas já está junto com gente que tem maus pensamentos, criador de problema, está envolvido com coisas, e aí vem o problema para papai. Aí papai se lembra do culto matutino, já é tarde. Se lembra do círculo de oração, já é tarde. Se lembra do culto de oração, já é tarde. Abriu a guarda, deixou o filho fazer o que quiser, o que queria, e agora? Não é verdade? Isso eu estou falando para quem não dá as orientações da palavra de Deus. Não é fazer a criança vir para a igreja obrigado. Se você não for, quando chegar em casa eu vou conversar com você. Não é isso não. É conversar com tranquilidade,
pela palavra. Mostre pela palavra. Porque mostrando pela palavra, ele vai crescer, ela vai crescer. E quando pensar em se desviar, diz: ih, papai me ensinava assim, mamãe me ensinava assim. Quantas vezes papai sentou comigo, quantas vezes mamãe sentou comigo, me orientou. Eu sou culpado, eu sou culpada. Não, eu quero ficar perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, olha como é importante honrar a Deus. E nós encontramos um exemplo muito grande, o exemplo de Abraão e Isaac. Abraão recebeu seu filho Isaac. Sua esposa não podia ter filho, mas Deus prometeu, chegou, aleluia. E olha como Abraão tinha mais amor a Deus do que aos filhos. Pastor, e então a gente vai desprezar os nossos filhos? Não, senhor. Você deve amar os seus filhos. Porque até a própria Bíblia diz que aquele que diz que eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Então eu não posso aborrecer ninguém, principalmente os meus filhos. Agora, eu não posso estar passando a mão por cima da cabeça dele quando ele errar. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou concordando com o erro dele e Deus pode cobrar de mim e dele também e da família e da posteridade, que foi o que aconteceu com Eli. Então precisamos priorizar. Quando Deus disse: ô Abraão, eu quero, você tem Isaac, mas eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Aí Abraão, que amava seu filho, diz: meu Deus, eu te amo mais do que ele, tu me deste, eu vou entregar. Agora Abraão tinha muita fé. Saiu com os rapazes que iam levando os jumentos e o filho. Tinha o fogo, tinha lenha. Quando chegou perto do monte, Abraão disse assim: vocês fiquem aqui com o pessoal que estava cuidando do jumento. Vocês fiquem aqui, que nós vamos subir ao monte. Vamos adorar a Deus e depois voltaremos. Ele não disse que depois eu volto, não. Ele disse: vou adorar e depois nós voltaremos. Agora você prestou atenção que quem não adora fica cuidando de jumento? Fica aí cuidando de jumento. Se não vai adorar, fica aí. E quem vai subindo para o céu, vai adorando, vai dando glória a Deus, vai louvando o nome de Jesus. Aleluia! Vamos caminhando para o céu. E aí nós encontramos, aleluia, exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus. Por exemplo, esses vocês conhecem demais: José e Maria. José e Maria, os pais de Jesus, honraram a Deus ao seguirem o quê? A vontade de Deus e ensinarem a Jesus a obediência a Deus desde cedo. Jesus não sabia tudo, que ele era criança. Foi nascendo. Pronto, vamos adorar. Vamos para Jerusalém. Vamos aprender a palavra. José e Maria ensinaram a Jesus. Depois a Bíblia diz que ele foi crescendo em estatura, inteligência, conhecimento. O Espírito de Deus começou a trabalhar na vida de Jesus. E um dia Jesus, ainda criança, estava no meio dos doutores. Olha que conhecimento Jesus tinha pelo Espírito de Deus. Estava no meio dos doutores, discutindo. Os doutores ouviam, perguntavam, ele respondia e todo mundo ficou admirado assim. Espera aí, não é o filho de José? É o filho de José. Como é que pode um menino desse inteligente? Porque Maria e José ensinaram
levaram para o tabernáculo, levaram ali para ele servir a Deus, glória a Deus, e ele cresceu em graça e conhecimento. Bom, como é que eu devo evitar o perigo de honrar mais aos filhos do que a Deus? Aí Provérbios 22:6 eu já citei aqui. Instrui o menino no caminho, ensinando o menino no caminho que deve andar. E este versículo aqui, ele enfatiza a importância de ensinar os filhos nos caminhos desde tenra idade. Vamos ler Deuteronômio capítulo de número 6. Pode colocar na tela aí, por favor? Deuteronômio capítulo de número 6. Já? Meu amigo. Versículo 4. Por favor. Versículo 4 até o 9. Preste atenção a essa leitura. Olha aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as ensinarás a quem? A teus filhos, e delas falarás. Como? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Minha mãe fez isso comigo. Antes de dormir, minha mãe chegava perto de mim e dizia: meu filho, repita comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí eu repetia, junto com meu irmão. Aí depois, agora vamos orar. Se ajoelha, mamãe se ajoelhava junto. De manhã cedo, ao se levantar, quando eu me levantava, ela estava trazendo já o leite com chocolate, né? Ou então com mel, leite da vaca. Quando eu sentava, ela dizia: meu filho, já orou? Se ajoelhe. Aí eu me ajoelhava. Aí ela orava comigo. Quando eu me sentava, aí ela dizia: repita comigo: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Salmo 92, versículo 13. Até hoje eu sei decorado. Então eu fui criado assim. Meu pai me ensinando, mostrando. Versículo de número 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Antigamente, quando a gente chegava na casa de um crente, a primeira coisa que a gente via na parede, com uma luzinha lá acesa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é amor. Jesus vem breve. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Estava escrito. Mas quando a gente chega hoje na sala, quem está lá? Quem está lá? Lá está ela ali também, ó. Esse objeto faz mal? Faz não. O que faz mal é o que sai nele. A televisão não faz mal não. Agora o que está nele, aí é um perigo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele penetra na nossa mente, ele pode penetrar na nossa mente pelos 5 sentidos. Pelo que você vê, pelo que você pega, pelo que você sente, ó. Ih, rapaz, esse perfume chamou a atenção. Pelo que você ouve, pelos 5 sentidos. Então, por isso diz aí: e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
esta sempre foi a orientação de Deus para os pais, o povo do Egito. E para nós, a mesma coisa. Sente, converse com seu filho, oriente, né? Tendo oportunidade, faça isso, porque quando eles crescerem, eles não vão esquecer. Aleluia. O que podemos tirar desta reflexão simples aqui que nós fizemos? Quais as lições? Primeiro, priorize a Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas, dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos relacionamentos. Ele deve ser o centro de nossa adoração e devoção. Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Outro ensino: integridade e adoração genuína. Genuína. Não é se fazer que está adorando. Tem gente que se faz que está adorando. Quando vê uma câmera dessa assim, que está filmando: Jesus, tu és grande, poderoso, maravilhoso, olha, repreende, coisa e tal, e abre os olhos rapidinho assim, para ver se ainda está filmando, que é para sair na filmagem. Outros chegam assim e às vezes quer ser até mais crente do que os outros irmãos. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Eu preciso adorar a Deus com integridade, sendo íntegro. Deus, eu sei, eu reconheço. E aí Deus sabe de tudo isso. Lembra daqueles dois homens que chegaram para orar? Chegou um que era o fariseu. Chegou e disse: olha, Senhor, eu estou aqui, e o Senhor sabe, né? Eu não sou. Olha, começou logo a botar: eu sou isso, eu sou aquilo. Começou a oração dele era para dizer quem ele era. E depois acusar o outro. Só, agora eu não sou como esses. Esse outro aí não. Né? E aí o outro que chegou ali arrependido disse: Senhor, eu não tenho nem coragem de levantar a minha fronte. Eu vou ficar aqui de longe mesmo. Tem misericórdia de mim. Jesus disse: a oração que foi ouvida foi desse publicano, porque ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Mas esse outro, a oração não foi respondida não. Bom, uma outra coisa: responsabilidade pela família. Eli foi repreendido por não disciplinar os seus filhos e permitir que continuassem com condutas ímpias. Isso destaca a importância dos pais cristãos assumirem a responsabilidade de educação espiritual de seus filhos, ensinando-lhes os princípios da fé e corrigindo comportamentos desviados. Faça assim. Bom, e as consequências da desobediência. Assim como na história de Eli, nossas ações têm consequências, especialmente quando desobedecemos a Deus. A vida cristã envolve obedecer os mandamentos de Deus e viver em conformidade com a vontade dEle, para evitar trazer desonra ao nome de Deus e afastar sua bênção de nossas vidas. Cultue a Deus. Oriente os seus filhos para cultuarem a Deus também, em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E aonde é que eu adoro a Deus? Só aqui? Nada. Eu adoro a Deus agora quando eu estou vendendo, quando eu estou comprando, quando eu estou passeando, quando eu estou viajando, quando eu estou na universidade, quando eu estou na escola, quando eu estou voltando para casa, quando eu estou com o celular na mão, que ninguém está me vendo, quando eu estou em casa sozinho. Olha, você é morada de Deus. Você pensa que Deus não vê? Vê tranquilamente.
Quando o seu pensamento diz assim, eu vou já ligar aí o notebook, ou então eu vou pegar o meu celular e vou dar uma olhada. O Espírito de Deus já veio, já sabe. Então, amados irmãos, deixo aqui essa orientação para vocês. Vamos criar os nossos filhos, vamos orientar, mas admoestando na palavra de Deus. Não passe a mão se o seu filho errar. Converse com ele, oriente ele, dirija ele. Deus colocou você como, aleluia, o pastor da sua congregação em casa. Então, essas orientações são interessantes para nós. Se ele não quiser ouvir, depois que você... Aí. Só que as consequências vêm. É tão ruim a gente ver o filho sofrendo, não é verdade? É muito ruim. Amados irmãos, fiquemos em pé, vamos finalizar. Nós vamos orar, o presbítero Eurípides vai fazer a oração, depois nós estaremos implementando a bênção. Sim, domingo estaremos aqui comemorando o Dia Nacional de Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma bênção, não perca, se você não participa ainda da Escola Dominical, venha domingo, estaremos aqui, olha aí, Dia da Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma escola festiva, onde estaremos falando aqui, passando um vídeo a respeito da criação da Escola Dominical no mundo e também no Brasil. E estaremos também dizendo qual foi a data da primeira escola bíblica dominical aqui em Natal. Muito bem. E aí os irmãos façam um esforço. A escola dominical começa de 9 horas. Vamos ver se você pode chegar de 8h30, porque quando vocês forem chegando aí, vocês vão ter surpresas logo aí na frente. Aí é bênção, né? É bênção. Então, professores, vocês vão chegando e vão vendo que vão ter surpresas interessantes. Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos orar? Muito bem, 2 aniversariantes, Jafé Pereira da Silva e Maria José Silveira Batista de Lima. Está aqui? Para cá, Jafé. Venha com sua mãe. Mas Maria José está aqui, não? Está não? Bom, Jafé está comemorando mais um ano de vida. Maria Gabriela é amanhã. Mas vamos orar hoje. Chegue, Maria Gabriela. É amanhã. É dia 15. Muito bem. Aí com certeza vai ter bolo, né? Com certeza vai ter bolo. Bom, quero parabenizar o meu amado irmão Jafé, a Maria Gabriela. Deus abençoe. Muita paz, saúde, alegria na presença de Deus, que é o melhor lugar para nós estarmos. E deixo o versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muito bem. Deus abençoe, parabéns. Os irmãos novos convertidos, dentro do possível, aqueles que puderem estar domingo na escola dominical, estejam aqui. Temos uma classe especial para vocês. É bom. Bem. Bom, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por tudo. E também à noite, próximo domingo, é culto com o departamento da família, né, pastor? A irmã Sara está aqui, Samuel deve estar trabalhando, mas estaremos todos aqui cultuando ao Senhor, não é verdade? Vai ser domingo de festa, escola dominical de festa, à noite tem festa. É festa na vida do crente. As lutas vêm, mas nós vamos sempre contando vitória, né, irmão Carlos? Glória a Deus. Quantos desejam as orações? Eu também, oremos. Pai querido, te louvamos, Senhor, por tudo, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, a tua mensagem ministrada nessa noite aos nossos corações. Com certeza, Senhor, isso serve, Senhor, para todos nós que tu tens nos dado, Senhor, a honra de constituir família na tua casa, ó Deus. Pai querido, que aqueles que não estão presentes, Senhor, que recebam instrução semelhante de outra forma, Senhor,
que possa assim também frutificar no meio da sua casa, no meio do seu lar. Deus eterno, nos ajuda a ser exemplos aos nossos filhos, Senhor, sermos testemunha do teu evangelho também dentro dos nossos lares. Deus nos abençoa, Senhor, grandiosamente, Senhor, junto à nossa família, Senhor, para que possamos estar na tua casa, te cultuando e adorando por tudo que tu és em nossas vidas. Deus amado, neste momento apresentamos a vida do teu filho Jafé, que tu concede mais uma primavera. Deus, abre, Senhor, as portas do céu e semelhantemente sobre a tua filha, a irmã Gabriela, Senhor, essas jovens que caminham também, Senhor, na tua casa, fazendo a tua vontade. Deus eterno, abre, Senhor, as comportas do céu e derrama bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus. Assim nós somos gratos, Senhor, porque eles estão no nosso meio, se alegrando e regozijando, Senhor, pelo dom da vida que tu tem dado. Deus amado, assim, Senhor, todos nós estamos aqui. Nos despede para nossas casas, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a tua bênção maravilhosa, e assim possamos estar descansando, ó Deus, por tua bondade. Em tudo somos gratos, em todo tempo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. E quantos dizem amém? Amém. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão. Deus abençoe e vos dê uma noite de paz e tranquilidade.